Bom, pessoal, então já se passou aqui algum tempo depois da nossa configuração, na verdade passou alguns dias já. Então vou mostrar para vocês como é que ficou a nossa configuração do site Recover, tá? Então vou vir aqui no meu recurso no meu vault de recuperação, vou vir aqui em itens replicados. Então aqui eu já tenho meu server IS01, o status dele saudável, protegido, tá ativo, né? E o failover, a saúde do failover tá como um warning, tá? A gente vai ver por que tá como warning aqui. Então aqui eu só basicamente fiz a configuração da réplica e deixei funcionando, tá? Então eu vou vir aqui e vou ver o que aconteceu com esse warning que tá aí. Bom, então o warning tá bem claro aqui já, né? Que tem o último teste bem sucedido de failover não foi executado nenhuma vez, tá? Então quando a gente configura pela primeira vez qualquer tipo de replicação, ele vai nos solicitar, né? O Azure vai solicitar que a gente faça um teste de failover antes de qualquer outra coisa. Então aqui, para a gente fazer esse tipo de teste de failover, tá? Eu consigo simplesmente vir aqui e clicar nesse botão aqui de teste failover, tá? Então aqui eu tenho, além do teste failover, eu tenho um planet failover, um failover normal e o teste failover. Qual que é a diferença dos três? O planet failover é um failover planejado. Então se eu clicar no failover planejado, ele vai no meu host Hyper-V ou no meu host, no meu servidor, no Windows Server, enfim, vai lá, desliga a minha máquina que vai ser feito o failover, ele desliga sozinho a máquina e provisiona ela no lado do Azure. No caso do failover normal, é quando eu já eu perdi minha máquina, já não tenho esse tempo de planejar, então eu vou ali, clico no failover e já provisiona a máquina no meu ambiente do Azure. E o teste de failover, ele vai fazer um teste, obviamente, de failover, vai provisionar a máquina, ver se está tudo ok. Então, para a gente fazer o nosso teste aqui, para nós tirarmos esse warning daqui, esse aviso daqui, eu vou fazer um teste de failover agora, tá? Então, eu vou clicar aqui em teste failover. Beleza, então aqui já me sugere aqui um RTO, um último RTO que eu tenho aqui. Então, esse aqui é a última versão que eu tenho, que já está ok, está processado já a minha última imagem. Então, aqui eu vou selecionar aqui uma rede virtual, vou colocar na mesma rede, tá? A recomendação que a gente tem, que a gente deve fazer é o seguinte, eu até vou fazer com vocês aqui junto, tá? Vamos no meu grupo de recurso, vamos criar uma VNet nova. Tá aqui coisa rapidinha de criar, tá? Aqui, vamos criar uma Virtual Network. Virtual Network. Vamos criar uma VNet de failover. Só para a gente ter uma rede separada para não bagunçar nosso ambiente, tá? Porque caso a gente não crie essa rede, ela vai bagunçar todo o ambiente ali com nosso ambiente de produção. A gente não quer isso, né? Então a gente vai procurar uma outra forma de fazer esse teste sem que ele interfira no nosso ambiente. E por que vale a pena criar essa nova VNet? Tá? Porque é o seguinte, o site Recover, ele não é um backup, mas temos que tratar dele com muito carinho. Então não adianta eu ter uma replicação para o Azure e nunca testar ela. Então o recomendado é que de tempos em tempos a gente faça um teste de failover para garantir que a máquina esteja, que as réplicas estejam íntegras, né, e funcionando, para que num momento lá de emergência a gente consiga fazer um restore, beleza? Então vamos voltar lá. Então tem a minha VNet criada aqui já, de failover. Então vou voltar lá no meu item replicados, vou vir aqui e vou criar meu teste de failover. Ele vai fazer aquele processo novamente, vai pedir em que rede que eu vou subir minha máquina virtual. Beleza, então aqui ele me dá meu último RTO, já mudou o horário, ó. Beleza, então já está correto aqui e vou escolher minha VNet de failover agora, tá? Para a gente fazer esse teste. Vai provisionar essa máquina. Eu não vou ter IP público nela, não vou conseguir fazer nenhum tipo de teste, mas é importante a gente ver que ele vai fazer esse deploy, né? Eu posso acompanhar por aqui também, né? O que está acontecendo. Então ele vai fazer uma checagem de pré-requisitos, ele vai startar o teste de failover, vai criar a máquina virtual e iniciar ela. Então eu vou aguardar esse processo todo correr, assim que ele terminar eu volto com vocês.
Bom, então aqui a gente pode ver que terminou já, demorou em torno de 8 minutos para fazer o failover. Tá, então a gente vai ver o que aconteceu com esse teste de failover, tá? Todos os passos foram bem sucedidos. Vamos dar uma olhadinha lá no nosso grupo de recurso, tá? Olha só, ele já criou aqui uma máquina virtual, SRV IS01-teste, tá? Então ele identifica que é um failover de teste pra gente. A gente vai clicar aqui nele. Ele vai trabalhar dentro dessa VNet aqui, então aqui se eu puder acessar essa VNet de alguma forma, tiver uma VPN ou tiver alguma coisa configurada já, uma comunicação entre as VNets de produção e de teste, né, de failover, eu consigo testar e ver se minha aplicação está funcionando corretamente. A gente pode ver aqui que a máquina que ele utilizou para voltar, para subir uma máquina virtual, ele pegou uma máquina com capacidade semelhante à configurada no meu Hyper-V. Então se eu vier aqui dentro de SRV IS01 e dar uma olhadinha aqui nas configurações, eu vou encontrar uma máquina com 2 processadores e 2 GB de memória. Então o mais perto que ele achou desta máquina, que o Azure achou dessa máquina, foi uma Standard A2V2, então com 2 vCPUs e 4 GB de memória. Beleza? Então, a princípio o teste subiu, a máquina subiu, eu não consigo testar porque eu não tenho configurado nenhuma comunicação com essa VNet aqui, mas né, a gente pode dar uma olhadinha até aqui no Boot Diagnóstico, vai aparecer aqui a tela de login do Windows, ó. O Windows, ele é o Windows Server Core, tá? Então, a princípio está ok, a máquina subiu. É importante que a gente for fazer no ambiente de produção, obviamente, que a gente faça testes nessa máquina para ver se realmente a máquina está com a aplicação funcionando normalmente, tá? Então aqui agora eu vou voltar aqui no meu grupo de recurso. E um detalhe importante, né? A gente vai ver que ela criou aqui uma máquina virtual, ele vai ter criado aqui discos virtuais, placa de rede, né, virtual também, né, a placa de rede da máquina de teste. Tá? E para mim terminar com esse teste aqui, eu já testei, fiz tudo certinho que tinha que fazer. E vamos supor que eu terminei agora o meu teste e eu preciso remover essa máquina virtual que ela está rodando, tá consumindo recurso aí, né? Tá gastando o meu crédito aqui. Então eu preciso encerrar esse teste. Eu não posso simplesmente vir aqui selecionar minhas máquinas virtuais, meus recursos que foram criados e deletar, tá? Existe um processo correto de ser feito isso. Então o processo correto é o seguinte, tá? Eu vou vir aqui no meu recurso de ASR novamente, vou vir aqui em itens replicados novamente, tem aqui o status dele, né? Então pode ver que aqui o failover, né? Essa de failover já está como saudável e eu tenho a opção aqui de cleanup test, tá? Então eu tenho um status de pendente aqui. Então quando eu fiz meus testes e garanti que a minha aplicação está rodando com sucesso, eu posso vir aqui e fazer o cleanup, né? Que ele vai fazer a limpeza, ele vai remover aquela máquina virtual de teste e vai me reportar aqui o status desse processo todo. Então a gente já viu que a replicação está ok, funcionou, a máquina subiu. Então eu vou dar um cleanup teste aqui, eu vou dizer aqui ambiente ok. É sempre legal a gente botar alguma coisa aqui, né, para ficar um relatório, alguma coisa para a gente ter informações no futuro, né, sobre os testes que foram feitos. Eu dou um ok e ele vai começar a fazer a tarefa de limpeza do meu ambiente, né, do meu teste de failover. Então se eu clicar aqui, eu vou acompanhar que ele está desligando e começou a fazer o cleanup, né. Se eu vier aqui no meu grupo de recurso, se eu ficar aqui atualizando aqui a tela, provavelmente eu vou ver a máquina virtual sumindo daqui, né. Eu não vou mais precisar dela. Vamos aguardar um pouquinho aqui e ver quanto tempo demora para concluir, né, a parte de cleanup, e assim que terminar eu volto com vocês. Prontinho, então o cleanup concluído. Se eu for lá no meu grupo de recursos, eu vou ver que a minha máquina com o final teste já sumiu. Eu tenho só uma VNet aqui e minhas máquinas e meus recursos com o final teste já sumiram, beleza? Bom, então vamos concluir aqui então a parte de Disaster Recovery, né? Então vamos fazer a parte de configuração de efetivamente usar o Disaster Recovery agora, né?
Então vocês podem ver que eu estou num outro dia, num terceiro dia aqui, que eu tive alguns contratempos e não consegui gravar tudo no mesmo dia. Então aqui é o nosso terceiro dia. Então aqui eu já estou com o meu site replicado, né, com minha máquina replicada. Então aqui eu vou vir na saúde dela, vou dar uma olhadinha aqui. Tem alguns warnings aqui que eu tive um problema com o link de internet. Tá? Então esses problemas aqui são problemas de link de internet, não tem nada a ver com a configuração, tá? Então aqui eu estou vendo que eu tenho uma replicação saudável, o status está protegido e eu tenho um RPO, né, que é um Recovery Point aqui bem recente, tá? Então eu estou gravando isso, o último Recovery Point que está disponível aqui faz 5 segundos que rodou, tá? Então está bem recente. Então a minha ideia, depois de ter feito o teste de failover junto com vocês, naquela rede separada que a gente montou, então já aparece aqui o último teste de failover, quando que eu fiz. Então eu fiz o teste, limpei o teste de failover e agora eu quero fazer, né, a parte do failover planejado para a gente ver como é que funciona, tá? Então eu vou clicar nesse failover planejado, ele vai lá no meu host Hyper-V, vai desligar a minha máquina, tá? Então ele vai fazer o desligamento da minha máquina e vai ligar a máquina no Azure, beleza? Então essa é a principal diferença, porque o failover, o normal, né, a segunda opção de failover, é quando eu já perdi o servidor. Então eu tenho um servidor aqui no meu ambiente on-premises e eu já perdi ele, não tenho mais acesso a ele, é uma emergência mesmo e eu preciso fazer o failover agora. Então eu vou clicar no failover, ele vai ignorar algumas etapas que ele faria no plano de failover e vai simplesmente iniciar minha máquina virtual lá no Azure. Beleza? Vamos fazer o plano de failover e vou mostrar para vocês com o console do Hyper-V aberto, ver o que acontece, tá? Mas antes eu quero mostrar algumas coisas para vocês. Então eu tenho aqui o meu ambiente, então eu tenho duas coisas que eu queria mostrar, né? A minha aplicação funcionando, ela funciona normalmente, né? Então eu tenho aqui o SRV IS01, ele está funcionando normalmente. Se eu fizer um ping nessa máquina, ele vai responder também. Então ele está dando um ping e o IP que ele responde é 172.16.0.102, nesse meu caso aqui. Quero mostrar justamente isso, ele funcionando, resolvendo nomes e o IP que ele está mostrando para vocês, que eu quero mostrar ao vivo aqui, ao vivo não, mas em tempo real, o que vai acontecer com ele quando eu virar para o site Recover, tá? Então vamos lá no meu AD agora, vou dar uma olhada no meu AD, este aqui é meu AD, então LabDC01, o AD local, tá? E nesse aqui eu vou mostrar para vocês a ferramenta de DNS. Vocês vão entender por que também que eu vou mostrar isso. Aqui dentro de forward, a zona de forward, vou vir aqui no meu domínio. Então eu tenho aqui o SRV IS01, ele está com esse endereço IP. Então vocês vão ver que logo que a gente fizer o deploy, né, que fizer o deploy da máquina virtual lá no Azure, isso aqui vai mudar. Esse endereço vai mudar automaticamente e as máquinas que vão procurar resolver esse nome pelo meu DNS vão chegar automaticamente lá no meu IS lá do Azure, beleza? Bom, então vamos dar uma olhadinha aqui. Eu vou mostrar para vocês. Bom, então vou mostrar para vocês aqui como a gente faz o plano de failover. Eu vou tentar ajustar aqui a tela para que a gente consiga enxergar a minha máquina virtual lá atrás, né, para ver que ela vai desligar automaticamente, tá? Então aqui eu tenho minhas máquinas virtuais do nosso laboratório, meu domain controller, meu firewall, meu IS, meu Windows 10, que é a minha estação de trabalho. Então eu vou vir aqui e vou fazer um plano de failover e vamos ver o que acontece lá com a minha máquina em tempo real, beleza? Vamos lá, então eu venho aqui em plano de failover. Então ele vai me dizer aqui qual que é a direção do failover, né? Então ele vai sair do meu Hyper-V Lab para o Azure, tá? Então essa é a direção do meu failover. E ele vai startar aqui o failover planejado. Então vocês podem ficar atentos aqui no meu SRV IS01, que quando ele chegar nessa segunda etapa aqui, quando ele terminar essa segunda etapa, ele vai fazer o shutdown da máquina virtual. Então ele está fazendo algumas checagens de pré-requisito, tá? E depois aqui eu vou fazer o shutdown da máquina. Neste caso aqui eu defini para ele voltar o recovery point mais recente disponível e confiável, tá? Então ele vai fazer do último recovery point. Eu tenho a opção também de selecionar qual recovery point eu quero voltar. Então aqui eu vou ter os pré-requisitos sendo checados, depois o shutdown, depois a preparação do failover e aí sim o início da máquina virtual é o último
o último item aqui que eu tenho, tá? Então eu vou continuar gravando a tela aqui, provavelmente eu vou acelerar o vídeo aqui nesse momento para a gente poder ver os passos sendo, o progresso desses passos aqui, e eu volto assim que concluir tudo, tá? Ó, aproveitando enquanto eu estava falando aqui, passou para a segunda etapa, que é o shutdown da máquina virtual, e nossa máquina virtual, o IS-01, desligou automaticamente, tá? Então aqui é um processo que vai levar alguns minutos, então eu vou fazer essa aceleração no vídeo ou fazer um corte agora, mas é interessante a gente saber que ela desliga a máquina sozinha, beleza? Já voltei com vocês. Bom, beleza pessoal, então aqui terminou então de fazer meu failover aqui, né? Então tá tudo ok, já iniciou inclusive a máquina virtual. Então, vamos dar uma olhadinha como é que ficou lá. Vem aqui, meu grupo de recursos. Então aqui eu já tenho uma máquina virtual nova que tá aqui ela, né? SRV e IS-01, inclusive com o mesmo nome que estava no meu ambiente local. Então se eu clicar aqui nela, eu vou ter a seguinte informação. Ela está com o tamanho, como a gente comentou, né? O Azure escolhe o tamanho muito próximo da configuração que ela está no ambiente local. Então no caso aqui ele escolheu uma A2V2 com 2 vCPUs e 4 GB, a gente pode alterar isso também, tá? Aqui ele pegou o endereço IP, então o IP privado que ele pegou foi o 10.0.0.5. Essa parte é importante. A nossa rede virtual ficou na VNet Lab, na subnet padrão. E aqui está o nome do disco, então toda a informação da máquina virtual e o status dela que está running, né? Que ela está rodando. Vamos ver o que isso faz de diferença lá no meu AD e na minha máquina, na minha estação de trabalho, meu Windows 10 lá. Então aqui eu tenho, inclusive aqui eu nem fechei, aqui eu tenho quando o próprio Disaster Recovery, né, o próprio ASR, desligou minha VM aqui, então eu vou fechar. Vamos ver primeiro lá no meu DNS como é que ficou. Então aqui eu estou dentro do meu DNS, dentro do AD primário. Então aqui eu tenho o IP, e se eu fizer um refresh dele aqui, eu vou ver que ele automaticamente troca para o IP que a gente viu lá na máquina virtual nova que subiu, né? O 10.0.0.5. Vamos ver lá no meu Windows 10 o que acontece, tá? Vou dar uma olhadinha. Estou aqui no meu Windows 10. Então aqui se eu der um IS-01, ele continua rodando, né? Se ele não estivesse rodando, ele estaria uma mensagem aqui de página não encontrada ou alguma mensagem de erro, né? Vamos ver se ele está resolvendo já. Não, eu só tenho que dar algum comando aqui para ele resolver. Olha só, ele já está resolvendo o IP para o meu IP lá do Azure, ó, 10.0.0.5, beleza? Se eu vier aqui e tentar dar um mstsc nele, eu vou trocar aqui para o final 5, eu vou conseguir acessar a máquina, vou botar minha senha aqui. Esse usuário não permite acessar, vamos botar o admin local, esqueci de botar o admin. Vou botar o administrator. E estamos na minha máquina virtual, lá no Azure, que é um Windows Server, se não me engano aqui é o 2022 Server Core, com o IS instalado. Então estou carregando aqui minha tela de login lá nele. E aí minha aplicação está rodando lá no Azure, né? Então a gente fez toda a configuração do laboratório, a gente mostrou como funciona o ASR. A gente viu aqui como que ele funciona para fazer essa migração, como que ele responde, né? Então aqui, ele já está carregando aqui a telinha ainda, vou deixar carregar. O sconfig está carregando ainda. Então aqui ele já altera automaticamente aqui o endereço IP, né, do DNS, então as máquinas que estão na rede local já conseguem acessar o meu servidor que está no Azure já automaticamente, eu não tenho que fazer nenhuma ação. E esse é um dos pontos importantes, a gente ter esse AD lá no Azure, né, então a gente consegue continuar respondendo mesmo que eu perca o meu AD local e mais essa máquina, então é importante de fazer esse tipo de configuração, fica bem fácil até de depois, no momento de desastre, a gente conseguir recuperar o ambiente lá no Azure, né? Vamos dar uma olhadinha enquanto isso, deixa eu ver se carregou aqui já.
Ó, carregou meu IS lá no Azure, tá? Tudo certinho. Então, essa é a parte do Disaster Recovery. Eu só quero mostrar para vocês uma última opção. Quando eu faço o Disaster Recovery, quando eu termino de fazer, ele habilita uma opção lá que eu tenho que dar um commit lá no meu portal. Então, se eu vier aqui nos meus recursos, opa, não é nesse, aqui. Se eu vir aqui em itens replicados, ó, ele está aqui com o status de Planned Failover Finish, mas não tem mais status de nada, né? Então eu preciso ver as opções que eu tenho aqui nele, né? Então ele vai ficar guardando alguma ação do administrador, que no meu caso aqui vai ser um commit. Então eu tenho que dar um commit no ambiente para dizer que sim, fiz a migração e tá ok, funcionou, vou deixar trabalhando um tempo por aqui. Então, não queria estender demais esse vídeo, tá bem grande já o vídeo, eu vou ficar por aqui. E qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer informação adicional que vocês precisarem, podem entrar em contato comigo aqui pelo vídeo, pelo chat aqui do vídeo, pelos comentários aqui. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e dá um like aí que ajuda bastante, tá bom? Um abraço a todos e até mais, tchau, tchau.